A floresta Woodbury ficava dentro de um jogo. Dentro dessa floresta, um homem ferido arfava pesadamente. Ele e seus companheiros haviam sido completamente cercados pelos guerreiros, que apoiavam uma mulher sentada em um trono à frente deles. Ao lado da mulher, um conselheiro comentou que, apesar do que haviam feito, quem procuravam ainda não havia aparecido. Ela pensou por um momento, até que, com seus olhos afiados, deu uma ordem: acabem com eles. Imediatamente, um brutamontes usando um capacete de pedra levantou seu machado. A lâmina desceu na direção do homem ferido, que semicerrava os olhos, tomado de desgosto. Nesse instante, uma sombra cinza surgiu na floresta. Com um golpe de espada, o jovem de sobretudo atingiu o machado, lançando-o para longe. O grupo que havia sido capturado ficou extremamente feliz ao ver Jae-hyun. Ao mesmo tempo, os soldados reconheceram o jogador de Nick Hirkan e o atacaram, confiando em sua vantagem numérica. Porém, o olhar de Hirkan era tão afiado quanto sua espada. Em um piscar de olhos, ele avançou, eliminando toda a ameaça antes que pudesse se mover. Com aquele único movimento, derrubou inúmeros inimigos. Vocês acham que me atacar em grupo vai fazer alguma diferença? Vocês não conseguem me derrotar. Com um sorriso confiante, An Jae-hyun mostrou que estava em outro patamar. O grupo que Jae-hyun havia salvo se curvou, agradecendo e se desculpando pela confusão. Eles realmente não esperavam que aqueles bastardos estivessem escondidos para uma emboscada. Guardando a espada, Jae-hyun não aceitou as desculpas deles. Em vez disso, estendeu a mão. Está tudo bem, então levante. O grupo ficou emocionado com as palavras de Jae-hyun, que os lembravam de que não eram os culpados. Lançando um olhar de canto para a mulher sentada no trono, ele mandou os companheiros culpar aqueles perdedores que sempre ficavam para trás, porque sua líder não tinha habilidades. Falando alto o suficiente para que ela ouvisse, mostrou um sorriso maligno, perguntando se ele não estava certo. Em contrapartida, ela apenas sorriu, sem se importar com o comentário agressivo. Levantando-se, ela focou na interação deles com os companheiros. Que amizade tocante! Por que você está agindo de forma tão sentimental? Mesmo que uma banda de lixo se junte, nada sairá disso. Acompanhada por seus dois subordinados, Sire Chae-seolion da guilda Thunder Hunters, se aproximou do protagonista, sorrindo com confiança. Porém, Jae-hyun a lembrou de quem cerrava os dentes toda vez que era derrotada por esse tal lixo. Furiosa com a provocação, ela aconselhou que ele tomasse cuidado com suas palavras antes que se arrependesse. Ouvindo o comentário dela, que mais parecia uma piada, Jae-hyun tocou em seu relógio. Ativar slot. Imediatamente, uma máscara começou a surgir em seu rosto, assim como uma espada em sua mão. E, por fim, uma armadura negra de corpo inteiro, com detalhes dourados. Completamente equipado, ele sorriu. Arrependimento é algo que apenas os fracos como você podem sentir. Siri rangeu os dentes ao ouvir o quão arrogante ele era. Sem hesitar, ordenou que o atacassem. Jae-hyun gargalhou ao ouvir a ordem. Você nunca aprende? Você nunca vai me derrotar. Porém, suas palavras cessaram quando um ataque pelas costas o atingiu. Ele olhou para a espada, confuso. Atrás dele, estava justamente o grupo que ele havia salvado, com um olhar sombrio, observando enquanto ele tossia. Com seus pontos de vida decaindo rapidamente, seus movimentos ficaram restritos. Caindo no chão, ele perguntou o que aquilo significava. O líder daquele grupo se desculpou com Jae-hyun, pedindo que ele não os odiasse. No entanto, afirmou que precisavam garantir uma boa vida. Jae-hyun ficou incrédulo com o que havia ouvido. Por outro lado, uma pessoa ria com entusiasmo. Para Siri, aquela cena era tão engraçada que chegou a sentir dor na barriga de tanto rir. Ela precisou enxugar os olhos marejados para conseguir falar com Jae-hyun. Você é tão estúpido. Você se envolveu nessa sua pequena amizade de fantasia, como se isso importasse mais do que dinheiro. Ela se aproximou do protagonista, abaixando-se para que ele pudesse ouvi-la claramente. Hirkan, eu vou te remover desse jogo. Se eu te eliminar toda vez que você entrar, nem mesmo você será capaz de fazer algum progresso. A mulher então lembrou algo que Hirkan havia dito antes, que era um jogador em tempo integral, um pedaço de lixo sem nada antes desse jogo. Com um olhar maníaco de satisfação, Siri demonstrou sua pena. Triste para você, porque vai voltar a ser um lixo novamente. Furioso, os dedos de Hirkan rasgaram o chão de terra. Num acesso de adrenalina, ele conseguiu se mover, atacando a mulher para fazê-la calar-se. No entanto, diversos ataques o atingiram ao mesmo tempo. Em choque, seus olhos encontraram os dela.
Cruzando os braços, ela agradeceu a todo o grupo que havia agido para pará-lo. Com uma voz fraca, o protagonista perguntou por quê, lembrando-os do quanto se esforçou pela guilda. No entanto, com um olhar de pena, seu companheiro apenas pediu que ele aceitasse, pois não podiam fazer nada contra as centenas de milhões que lhes haviam sido oferecidos. Jae-hyun rangeu os dentes. Ele estava sendo traído apenas por causa de dinheiro, mesmo tendo feito tanto por eles. Ele não podia acreditar que aquelas pessoas um dia haviam dito que eram uma família. Diante do olhar de desdém daquela mulher, junto aos olhares maníacos de seus ex-companheiros, Jae-hyun começou a amaldiçoar. Então, o aviso de que havia sido eliminado surgiu em sua tela, junto da penalidade de não poder entrar no jogo pelas próximas 48 horas. Abrindo os olhos, Jae-hyun se ergueu, arfando pesadamente. Tendo perdido tudo o que tinha, Jae-hyun gritou desesperadamente. Warlord, o jogo que havia se tornado uma febre global. Transmissões ao vivo de ataques a monstros eram lotadas de comentários. Nesse jogo de realidade virtual, baseado na orientação de uma inteligência artificial, podia-se obter uma quantidade de dinheiro imensurável, e esse jogo era a única coisa em que Jae-hyun foi bom em toda a vida. Na vida real, Jae-hyun sempre foi chamado de lixo. Porém, no jogo, ele foi reconhecido. Foi recrutado para uma guilda, uma comunidade. Ele finalmente pertencia a algum lugar, ou pelo menos pensava que sim. Jae-hyun não estava disposto a perdoar tais pessoas. Pegando um casaco, ele correu para a rua, jurando que iria encontrá-los e acabar com cada um. Não acreditava que havia passado por tanta dificuldade apenas para que alguns bastardos vivessem uma boa vida. Jae-hyun ligou para alguém chamado Dong-soo. Enquanto esperava a ligação ser atendida, ele se arrependeu de não ter previsto que aquilo poderia acontecer. Porém, já era tarde demais. Seu rosto, molhado de lágrimas, foi iluminado por um forte farol. Ele havia atravessado no sinal vermelho e um caminhão lhe prestou uma visita. Um grande barulho chamou a atenção de todos na rua. O caminhão havia virado e todo o seu conteúdo fora espalhado pela avenida. No meio dela, Jae-hyun estava caído. Ouvindo sua chamada não ser conectada, ele não acreditava que havia sido beijado por um caminhão de lixo. Mesmo começando a perder a consciência, Jae-hyun não queria partir. Aqueles traidores ainda estavam em sua mente. Os malditos que haviam ferrado com ele. Jae-hyun não queria morrer. Contra todos eles, queria sua vingança. Foi no momento em que seus olhos se fecharam que aconteceu. Uma cena de conexão de jogo começou a ser executada. A verificação de progresso foi concluída com sucesso, e o jogador Hirkan recebeu as boas-vindas ao jogo. Diante dele, apareceu uma missão de tutorial. Sobreviver contra o Minotauro, o mestre do labirinto. Confuso, ele se perguntou se estava em Warlord. Diante da tela de tutorial, questionou o que estava acontecendo. Foi então que alguém o chamou. Ei, novato! Pare de viajar e nos ajude. Você viu o alerta, não viu? Precisamos derrotar essa coisa. Mostrando seu poder, o Minotauro rugiu ao ver o grupo. Na frente de Jae-hyun, o jogador que o havia chamado dizia que talvez pudessem vencer aquela criatura se trabalhassem juntos, pedindo que ele servisse de tanque. Jae-hyun estava confuso. Lembrava claramente que esse chefe havia sido removido 5 anos atrás por ser difícil demais. Ao ouvir isso, o outro jogador franziu o senho. 5 anos atrás? Warlord só foi lançado há 10 meses. Apesar da confusão, Jae-hyun começou a entender o que estava acontecendo. Vendo o novato de cabelo branco agir de forma estranha, a dupla à sua frente ficou preocupada. Estavam prestes a explicar o plano para Jae-hyun quando o viram passar por eles. Ficaram surpresos, sem entender para onde ele ia. Após alguns passos lentos, Jae-hyun começou a correr. Vendo-o correr em direção ao Minotauro, a dupla achou que ele havia enlouquecido. Tentaram impedi-lo, mas o protagonista já estava diante da criatura. Com olhos aguçados, ele desviou do ataque do monstro. Sua espada foi brandida várias vezes, e um picadinho de boi foi feito antes que o Minotauro pudesse sequer pensar em reagir. Enquanto rugia, o Minotauro caiu. Um dos jogadores da dupla não conseguia entender o que havia com aquele cara. Ele havia derrotado o Minotauro com um único avanço. Tendo uma ideia, a dupla se entreolhou com olhares maliciosos. Imediatamente, chamaram o protagonista, que olhou para trás. Um dos jogadores estendeu a mão. Você tem alguns sérios talentos. Normalmente eu não digo esse tipo de coisa, mas quer se juntar à nossa guilda? Tais palavras fizeram Jae-hyun confundir o jogador com um dos traidores do passado. Seus olhos se tornaram afiados. Enquanto se erguia,
ele afirmou ter tomado uma decisão algum tempo atrás. A dupla ficou curiosa para descobrir qual decisão era essa. Porém, antes que pudessem perguntar, descobriram o quão afiada era sua espada. Com um único ataque, o protagonista derrotou os dois, rangendo os dentes. A decisão de que, se eu confiasse em alguém novamente, me tornaria um cachorro. Após concluir o tutorial, Jae-hyun saiu da cápsula. Imediatamente ficou chocado ao ver onde estava. Ele se encontrava em uma loja da V-Gear, altamente frequentada. Parando para pensar, Jae-hyun lembrou que, 5 anos atrás, estava falido. Por isso costumava jogar nos dispositivos de mostruário dessas lojas. Suas pupilas se contraíram com o pensamento. Ele realmente havia voltado no tempo? Se isso fosse verdade, Jae-hyun sabia exatamente o que precisava fazer. Sem hesitar, deixou a cabine e correu para fora da loja. Com 5 anos de informações valiosas e toda a experiência acumulada, Jae-hyun pretendia usá-las para conseguir, de uma vez por todas, sua vingança. Estendendo um cartão de crédito, ele pediu desesperadamente por um modelo básico da V-Gear. A atendente da Warlord se surpreendeu com a atitude. Afastando-se um pouco, respondeu que iria ajudá-lo. Jae-hyun já tinha em mente o que fazer primeiro. Talvez subir de nível. Imerso em pensamentos, ele sequer percebeu que a atendente o chamava. Com um olhar preocupado, ela informou que ele não tinha saldo suficiente. Ao ouvir aquilo, Jae-hyun sentiu sua alma deixar o corpo. Sua mente se obscureceu ao lembrar que não tinha dinheiro, e por isso jogava nas estações de teste. Coçando a cabeça, ele se perguntou o que deveria fazer. Seria tarde demais para tentar ganhar algum dinheiro? Foi então que uma voz ecoou em um grande anúncio que passava na loja. O que você está esperando? Os mais fortes nunca temem um desafio. Hesitação é um luxo que você não pode ter no campo de batalha. Torne-se um lorde da guerra. O anúncio era justamente estrelado pela Rainha do Trovão, Siri, a modelo número 1 do jogo Warlord. Parado, Jae-hyun encarou aquele anúncio. Era ela, a mulher por causa de quem seus companheiros o haviam traído. Com um olhar sério, ele murmurou para si mesmo que aquela não era a hora de ficar esperando. No fim da tarde, Jae-hyun já estava em casa novamente. Em sua sala, havia um dispositivo V-Gear recém-instalado. O homem da manutenção, que acabara de concluir a instalação, se despediu e foi embora. Jae-hyun olhou para o cartão em sua mão. Aquele tinha sido o único jeito de conseguir dinheiro rapidamente. Ele havia ido a um lugar suspeito e pegado emprestado 10 milhões de won, algo que o homem diante dele não hesitou em ceder. No entanto, aquele mesmo homem pegou uma faca e prendeu o cartão à mesa com um golpe seco. Mas se você não conseguir pagar, sua vida vai se tornar um pesadelo. Jae-hyun engoliu em seco diante da ameaça, mas não se importava mais. Ele estava disposto a enfrentar o pior pesadelo possível, só para pegar certos bastardos. Colocando o capacete, entrou na cápsula e iniciou a conexão com o jogo. Assim que a identificação foi feita, o jogo deu as boas-vindas a Hirkan, digitalizando seu personagem. Chegando a um lugar que não visitava há muito tempo, Jae-hyun aguardava o surgimento de uma certa mulher. Seu nome estava vago em sua mente. Ele apenas lembrava que começava com Ari. Nesse momento, o som de conclusão do tutorial soou e uma mulher surgiu. Cabelos dourados, longo vestido preto, uma auréola e uma aura dourada. Ela olhou para o protagonista e se apresentou. Eu sou Ariadne. Estou aqui para ajudá-lo com sua carreira. Estendendo a mão, liberou uma magia dourada. Agora, humano, você deve fazer uma escolha entre as classes básicas. Havia 3 classes iniciais, e as habilidades que ele escolhesse desenvolver determinariam sua classe específica no futuro. A primeira classe era a de guerreiro. Eles lutavam na linha de frente com armas corpo a corpo. Essa era a classe recomendada para aqueles que buscavam ação. O protagonista sabia que poderia upar rapidamente como guerreiro, mas seria difícil para um jogador solo progredir com ela, por isso passou para a próxima. Ariadne apresentou a classe clérigo, porém antes que explicasse suas habilidades, Jae-hyun a pulou. Com um olhar de nojo, ele afirmou não querer ir atrás dos outros. Isso deixou Ariadne com uma última opção para apresentar. Desejando que ele aproveitasse sua aventura, Ariadne liberou seu poder dourado que, como linhas, se enrolaram ao personagem do protagonista. Com isso, ele havia escolhido uma classe básica. Imediatamente ele foi teleportado a um lugar onde um sábio se sentava sobre um livro. Bem-vindo, mais jovem procurador do conhecimento. Eu sou Gouko, o guia para o caminho da magia. Segurando um cajado, o velho coçou sua barba enquanto se apresentava. Curioso, Gouko perguntou que tipo de magia ele gostaria de aprender. Jae-hyun foi direto na sua resposta.
Magia das trevas. Goku ficou em silêncio ao ouvir a resposta, bastante surpreso. Suspirando, Goku tentou mudar a escolha do protagonista. Jovem, você deseja aprender a magia da terra, certo? Por favor, compreenda que meus ouvidos agora já não funcionam tão bem. Apesar da insistência do sábio mago, o protagonista insistiu em sua escolha. Com um olhar assustado, Goku perguntou onde ele havia aprendido sobre tal magia, que, embora poderosa, trazia ruína à alma de seu usuário. Diante do alerta, Jae-hyun afirmou estar bem ciente. Eu conheço os riscos, então por favor me ensine. Goku começou a tremer ao ouvir o pedido. Foi então que ele cravou os dedos no próprio rosto, revelando sua verdadeira identidade, a de um esqueleto. Mostrando seu verdadeiro poder, Goku liberou uma energia maligna. Já faz algum tempo que um moleque escolheu esse caminho. Se você está realmente pronto, por favor coloque sua mão sobre o livro de habilidades. Goku estava prestes a alertá-lo sobre o que significava seguir esse caminho, quando Jae-hyun estendeu a mão para tocar o livro. Seu sorriso era desafiador. Eu não sou como os moleques que você conheceu. Os dentes de Goku batiam freneticamente enquanto ele gargalhava. O garoto na frente dele chamou seu interesse, algo que não acontecia há muito tempo. No passado, Jae-hyun havia visto um vídeo em que um necromante solitário derrotava um monstro-chefe completamente sozinho, sem a ajuda de qualquer outro jogador, apenas ele e seu exército. Agora, o que Jae-hyun desejava era poder. Lhe foi entregue a classe Necromante, assim como o título Necromante Iniciante e a habilidade Fragmento Esqueleto. Assim que o protagonista usou a habilidade, a miniatura de um crânio surgiu em sua mão. Ele deixou o objeto cair no chão, rolando diversas vezes. Assim, o esqueleto começou a consumir sua mana para tomar forma. Enquanto o esqueleto se erguia, Jae-hyun pensava nessa sua nova vida. Nela, ele seria um necromante. Assim que o esqueleto se ergueu, Jae-hyun estava pronto para evoluir de nível, querendo ir à masmorra de treinamento. Porém, diante de seus olhos, o esqueleto começou a se desmontar. Não apenas Jae-hyun, como o próprio esqueleto ficou em silêncio. A dúvida se instaurou na mente do protagonista. Entrando na masmorra de treinamento, Jae-hyun suspirava. Aquele não era o tipo de esqueleto descontraído que havia visto em sua vida anterior. Se perguntando o que havia acontecido, ele abriu a janela de habilidades. Detalhes da habilidade. Fragmento esqueleto de proficiência rank. F surgiram. Confuso, o protagonista questionou se o esqueleto era fraco por causa da proficiência. Assim que pensava em evoluir a proficiência, ele ouviu o som de monstros. Olhando para trás, ele se deparou com 3 lobos de carvão de olhos vermelhos. Apesar de não serem fortes, esses lobos eram velozes, tornando esse um típico teste para sua performance. Estendendo a mão, Jae-hyun usou a habilidade de criação novamente. Imediatamente, ele jogou o crânio na direção dos lobos. Em um instante, o esqueleto se formou, com uma aura sombria ao redor dele. O guerreiro esqueleto detectou os inimigos e entrou em modo de combate. Os lobos de carvão rangeram os dentes diante de uma pilha de ossos. Confiante, Jae-hyun ordenou que o esqueleto acabasse com os 3 lobos. Os monstros se aproximaram uns dos outros, prontos para iniciar a batalha. Com o controle do esqueleto, sua invocação trabalhava melhor do que ele havia pensado. Jae-hyun acreditava que nesse ritmo chegaria ao nível máximo em breve. No entanto, assim que os lobos alcançaram o esqueleto, este se desmontou completamente. O protagonista ficou incrédulo ao ver tal cena. Assim, partes do esqueleto desmontado rolaram até seu pé. Com olhos profundos, o esqueleto derramou algumas lágrimas. Diante de tal cena, o protagonista arregalou os olhos, não entendendo o que havia acontecido. Acreditando que havia algo de errado, Jae-hyun abriu sua janela de habilidades novamente. Foi então que ele abriu a seção de detalhes da habilidade do fragmento. A invocação podia ser definida para 3 modos: defesa, ataque e ação especial. Suspirando, ele bateu a mão na testa, percebendo não ter notado esses detalhes antes. Imediatamente, ele definiu a invocação para o modo de defesa. No entanto, o esqueleto não conseguia se defender dos lobos que saboreavam seus ossos. Jae-hyun começou a suar, de tão incrédulo. Tentando outra alternativa, ele definiu o esqueleto para o modo de ação especial. No entanto, entre os lobos, a invocação simplesmente começou a dançar alegremente. Lágrimas derramaram 2 olhos de Jae-hyun, percebendo que estava lascado. Suspirando pesadamente, Jae-hyun achou que iria enlouquecer. Não era permitido deletar personagens, a menos que já tivesse passado 3 meses. Não podendo deletar o personagem nem trocar de classe,
ele imaginou como conseguiria pagar o empréstimo no próximo mês. Ele se perguntou se conseguiria uma nova regressão. Jae-hyun estava em uma situação frustrante. Ele se perguntava por que nada dava certo para ele. O idiota esquelético ao seu lado também não era de qualquer ajuda, o que o deixava ainda mais frustrado. Começando a enlouquecer, ele mandou a invocação ficar quieta. Ele se perguntava como o necromante que havia visto em sua vida passada havia lidado com ele. Foi então que ele lembrou de algo. Nas informações da habilidade também era dito que a invocação era equipada com um profundo sistema de aprendizado. Ele lembrou que, quando havia derrotado os lobos por si próprio, a invocação estava assistindo. Jae-hyun agora estava confiante de que a invocação havia aprendido com ele. Sorrindo, ele teve uma ideia. Ele entregou um graveto à invocação. Você tem muita sorte por ter um mestre como eu. Eu posso não parecer, mas costumam me chamar de gênio. Eu até mesmo dei aulas para os membros da minha guilda se tornarem top rankers. Jae-hyun instruiu a curiosa invocação que mantivesse uma única coisa em mente durante o combate. Se não conseguir desviar, já era. Imediatamente, Jae-hyun atacou o esqueleto. Assim que a invocação caiu, Jae-hyun mandou que ele se levantasse novamente. Isso se repetiu uma segunda vez, uma terceira e uma quarta, sempre com Jae-hyun acertando a invocação para ensiná-lo. A invocação continuava a cair, sendo até mesmo jogada contra uma parede. Mesmo diante dessa situação, Jae-hyun tentava ensinar algo a ele. Se você for atingido, não se levante como um idiota. Pense em como agir. Procure uma abertura após desviar e ataque de volta. Enquanto a invocação limpava o sujo nariz, Jae-hyun perguntou se ele havia entendido. Dessa vez, a invocação tinha um olhar confiante enquanto segurava o graveto. Aprendendo com Jae-hyun, ele enfrentou 2 lobos de carvão. O primeiro lobo pulou na direção dele, porém ele se abaixou. Imediatamente, usou o graveto para contra-atacar o queixo do lobo. Um segundo ataque foi desferido pela invocação, acertando o segundo monstro em cheio. Assim, ele conseguiu pela primeira vez derrotar os inimigos. Satisfeito, a invocação olhou para o protagonista, que o repreendeu. O que você está olhando? Eu não disse para não se distrair durante a batalha? Apesar da repreensão, Jae-hyun elogiou o último movimento do esqueleto. Graças a ter conseguido derrotar alguns monstros, uma luz dourada caiu sobre Jae-hyun e sua invocação. Recebendo os pontos de experiência, ele evoluiu. A vila dos iniciantes se chamava Castelo Figos. Por todos os lados do comércio instalado na vila, pessoas gritavam tentando recrutar novos membros para suas guildas ou procurando equipe para aventuras. Enquanto andava, o protagonista pensava no quanto havia valido a pena ensinar o esqueleto. Com mais alguns dias de caça, ele seria capaz de conquistar sozinho toda a masmorra de treinamento. Enquanto andava, o protagonista pensava no primeiro real desafio, chegar ao nível 10. Nesse momento de distração, alguém trombou com o protagonista e imediatamente tentou intimidá-lo. Você não deveria se desculpar se bate no ombro de alguém? O homem, que parecia mais um ladrão de terceira categoria, estava acompanhado por um subordinado que o chamava de chefe. Irritado com a situação, o protagonista se perguntou se deveria apenas eliminá-los. O homem que havia trombado com o protagonista ficou irritado com o suspiro de Jae-hyun e o atacou. No entanto, seu soco caiu em uma muralha, na mão de um musculoso, mais especificamente. Um homem bronzeado com cabelos loiros e uma camisa florida havia bloqueado o ataque. Levantando seus óculos, ele sorriu. Mesmo que você não goste do suspiro de alguém, isso não significa que pode atacá-lo, senhor. O bandido, irritado, perguntou quem era o homem e se os dois estavam juntos. Pensativamente, o homem bronzeado afirmou não ser exatamente isso. Vendo que havia sido salvo, Jae-hyun rangeu os dentes com um olhar de desgosto. Jae-hyun conhecia muito bem aquele musculoso que se vestia com um estilo tão estranho. Era quase certeza de que esse cara era Matador Chev, o guerreiro top ranker da vida passada. Não entendendo o que Chev estava fazendo naquele lugar, Jae-hyun tentou intervir. Porém, algo surpreendente aconteceu. Aquele bandido cuspiu no chão. Ele encarou Chev com um olhar ameaçador no momento seguinte. Senhor, fique fora disso se você não conhece esse cara. Ele me atingiu primeiro. Você não conhece o ditado olho por olho? Chev coçou a nuca, entendendo o que estava havendo. Imediatamente, ele liberou uma poderosa aura sanguinária. A aura era tão intensa que criou uma ventania ao redor de Chev, forte o suficiente para forçar aqueles ao redor a protegerem os olhos. Com um sorriso, Chev mostrou um olhar ameaçador. Então, já que você atingiu minha mão, eu não deveria fazer o mesmo?
O subordinado do bandido rapidamente percebeu com quem estavam lidando e avisou seu chefe. Esse era o mestre da guilda Touros Vermelhos, uma das 30 melhores guildas. Adicionalmente, ele era conhecido por seu amor por lutas. Esse era o chefe. O homem não acreditou que alguém tão importante estivesse naquele lugar. No entanto, o gigante à sua frente sorria, perguntando-lhe a resposta. Olhando para trás, ele quase congelou. Imediatamente ele fugiu, chorando em meio a desculpas. Chev gargalhou alegremente ao ver que o assunto foi resolvido apenas com palavras. Com um sorriso, ele colocou a mão sobre o ombro de Jae-hyun. Você está bem? Não se importe com caras assim. No entanto, Jae-hyun afastou a mão dele, o surpreendendo. Se virando, Jae-hyun deixou Chev de queixo caído com sua resposta. Você não precisa me ajudar de agora em diante. Vendo o garoto ir embora, Chev ficou confuso. Ele não pôde deixar de sorrir em depreciação ao perceber que havia sido ignorado por uma pessoa tão fria. Andando rapidamente pela multidão, Jae-hyun amaldiçoava. Ele estava extremamente irritado por ter sido intimidado pelo poder de Chev. Fechando o punho com força, ele declarou que da próxima vez que se encontrassem, ele seria uma pessoa completamente diferente. Entrando na masmorra iluminada por tochas, Jae-hyun ainda lembrava da diferença de força entre ele e Chev. Chev era similar a Shiru em habilidades e nível. Portanto, para conquistar sua vingança, ele sabia que precisava se tornar mais forte. Enquanto estava perdido em pensamentos, um rugido ecoou, se aproximando. De repente, um grande lobo de carvão pulou, atacando o protagonista. Mas antes que sua emboscada desse frutos, um esqueleto o atingiu pesadamente, jogando-o contra uma parede. O esqueleto brilhava em poder, afundando o lobo entre as pedras. Com a caçada sucedida, o esqueleto mais uma vez subiu de nível. Com o upgrade, a invocação orgulhosamente se aproximou de Jae-hyun, que, ao invés de estar feliz, estava chateado porque estava atrasado. Ele havia demorado 3 dias para chegar ao nível 10. Vendo como seu chefe reclamava, a invocação ficou deprimida. Com a chegada ao nível 10, não haviam mais monstros na masmorra de treinamento. O símbolo de novato também seria removido, e as recompensas entregues. Com uma energia dourada caindo sobre ele, Jae-hyun recebeu um relógio. Esse era o relógio de guerra. Estatísticas, missões, mapa, inventário e também mensagens. Os relógios de guerra eram usados para tudo dentro do jogo. Não tendo sentido o relógio em seu braço há algum tempo, Jae-hyun usou a opção de janela de estatísticas para testar. Assim, uma pequena janela surgiu acima do relógio, mostrando suas estatísticas renovadas. Nas estatísticas, Jae-hyun tinha alguns pontos para distribuir. Ele queria ser o mais inteligente possível nessa primeira distribuição. Necromantes normalmente deveriam aumentar sua mana ou inteligência. No entanto, ele tomou uma decisão diferente: colocar todos os pontos em força. Uma luz caiu sobre Jae-hyun, aumentando seu atributo de força em 50 pontos, alcançando o total de 53. Movendo a mão, ele ficou satisfeito. No entanto, a invocação, sabendo que sofreria nas mãos dele, ficou extremamente amedrontada. Vendo o esqueleto chorando, o protagonista perguntou o que ele estava fazendo. Repreendendo-o com um cascudo, ele disse: Eu não desisti da minha classe. Eu fiz isso para poder ensinar você. Mesmo se eu aumentar minha mana ou inteligência, isso não terá grande impacto nos meus planos. Em contraste, se eu aumentar minha força, poderei ensinar todas as habilidades que tinha quando estava no meu auge. Eu estou apostando minha vida no seu crescimento. A invocação ficou tocada com as palavras de Jae-hyun, chegando a chorar. Irritado, o protagonista mandou que ele focasse em seu treinamento. Apesar de tudo, Jae-hyun estava confiando em outros métodos para compensar a falta de estatísticas. Mais tarde, o protagonista foi até a Associação dos Invasores de Masmorra, uma filial no Castelo Figos. Uma nova missão estava sendo anunciada na filial, fazendo diversas pessoas pularem umas sobre as outras, tentando pegá-la. Missões durante esse tempo do jogo não eram tão boas, mas muitas pessoas ficavam entusiasmadas, talvez por serem novatos. Ele se dirigiu até um velho barbudo, pedindo para dar uma olhada nas missões dele. O homem não era contra, mas avisou que suas missões eram realmente difíceis, por isso ninguém as queria. O protagonista sabia que elas realmente eram ruins. No entanto, era aí que sua carta na manga seria ativada. Encontrando uma missão, ele sorriu brilhantemente. A missão da caverna na Montanha Bima consistia em derrotar todos os monstros nos arredores. Coçando a barba, o velho investigou o protagonista para saber se ele tinha certeza sobre pegar tal missão, já que ela era de baixo nível e só proporcionava 10 moedas de ouro.
Apesar disso, Jae-hyun planejava concluir essa missão antes de atingir o nível 15, pois ela proporcionaria um título super raro chamado Prospecto. Títulos eram bons porque aumentavam as estatísticas. Em particular, o título Prospecto aumentava inteligência e mana em 3%. Em outras palavras, ele proporcionaria um início de carreira decolador. Em preparação para a missão, Jae-hyun queria começar pelos equipamentos. Após uma longa jornada, ele chegou à montanha Bima. Com um olhar sério, ele vestiu seus novos equipamentos. Ele usava uma roupa de bobo da corte com sapatos de raptores. Esse era um visual, no mínimo, excêntrico, que chamava a atenção até mesmo dos urubus, que gostavam de carniça. Ele mordia o lábio, em total desespero, vestindo tal roupa desgraçada. Por ter comprado primeiro os equipamentos para o esqueleto, ele acabou ficando sem dinheiro, chegando a essa situação. Para sair dessa, ele queria completar a missão o mais rápido possível para trocar de roupa. Com esse pensamento, ele correu para a floresta que rodeava a montanha. Ao mesmo tempo, uma mão completamente suja saiu de um arbusto. Aquela pessoa que se arrastava tentava pedir fracamente por ajuda. No entanto, ele foi arrastado de volta para os arbustos. Ele não havia sido puxado por monstros, mas sim por um grupo de jogadores maliciosos. Naquela floresta, um guerreiro recém-upado comemorava por agora poder começar sua aventura. Ele sentia como se fosse ótimo nesse jogo e se perguntava o que deveria fazer, pois, a esse ritmo, logo estaria no top rank. Nesse momento, o guerreiro escutou um pedido de ajuda. Mais à frente, havia um homem ajoelhado, pedindo ajuda para seu amigo ferido. O guerreiro correu rapidamente na direção da dupla, perguntando o que havia acontecido. O homem ajoelhado afirmava que haviam sido atacados por um monstro que nunca haviam visto antes. Eles estavam extremamente preocupados. O amigo mal havia conseguido sobreviver, mas não possuíam nenhuma poção. Afirmando ter algumas, o cavaleiro pediu para que esperassem 1 minuto. Assim, ele tocou no seu relógio de guerra. O homem ajoelhado derramava muitas lágrimas. Muito obrigado! Nós vamos realmente devolver o favor. O favor estava sendo pago pelo gigante atrás do guerreiro, que carregava uma massa. Antes que o guerreiro pudesse perceber, já havia sido atingido. Tossindo, ele olhou para trás, para o homem que, 1 segundo atrás, estava chorando, mas agora ria. Enquanto até mesmo o dito ferido se levantava, eles afirmavam que iriam usar seus itens completamente. No chão, o guerreiro os amaldiçoou por terem o enganado. Porém, com um sorriso no rosto, o bandido foi quem o culpou por ser idiota. Assim, o jogador Molt foi eliminado. O relógio de guerra de Molt caiu e foi pego por aquele bandido. O grandalhão comentava o quão bom era mexer com novatos. Sempre divertido. Ao seu lado, o homem que havia fingido estar ferido lembrava da reação de Molt. Com um sorriso maligno, lambendo os lábios, o chefe do grupo da guilda de PK, família Ralph, chamou seus companheiros para procurarem a próxima vítima. Ao mesmo tempo, o protagonista instruía sua invocação a lutar contra monstros. Lobos avançavam contra o esqueleto, mostrando seus dentes afiados. Foi nesse momento que Jae-hyun ativou o modo de ataque da invocação. Dominado pela sua energia, a invocação avançou ferozmente. Em cada ataque brandido, um inimigo era eliminado. A experiência era obtida rapidamente com a derrota dos lobos das árvores antigas. Agora, com uma espada, um grupo de lobos não parecia nada diante da invocação do protagonista. Ele percebeu que havia feito a escolha certa ao primeiro escolher os equipamentos do esqueleto. Um verdadeiro gamer, mesmo que chorasse, se importaria mais com a utilidade do que com a aparência. Enquanto avançavam pela floresta, a invocação olhou para Jae-hyun, com olhos marejados como se estivesse com pena dele. Vendo como o esqueleto tinha tempo para se distrair, o protagonista assumiu a liderança, mandando que ele o seguisse para limparem logo a área. O esqueleto estava avançando confiante quando um brilho piscou dentro da floresta. Uma flecha acertou a invocação, sem dar brecha para que ele esquivasse. O protagonista ficou surpreso e preocupado ao ver o ataque. Foi nesse momento que uma pessoa se aproximou liderando um grupo. Oh, me desculpe. De longe isso pareceu um monstro. Observando o homem que se desculpava, o protagonista o achou suspeito. O motivo era óbvio. Ele estava usando mais de um relógio de guerra. Além disso, eles carregavam armas manchadas. Não importava como Jae-hyun os olhasse, a suspeita era óbvia. Fingindo não saber de nada, o protagonista aceitou as desculpas deles, pedindo apenas uma poção de mana como compensação. Ao seu lado, a invocação quebrava aquela flecha com fúria. O líder dos bandidos afirmou não ter nenhuma poção e se voluntariou para ajudá-lo a upar,
já que poderia recuperar mana assim que subisse de nível. Como se não quisesse atrapalhar, o protagonista perguntou se estaria tudo bem fazer isso. Imediatamente, o líder dos PK afirmou que foram os culpados, então fariam ao menos isso. Nesse momento, monstros começaram a aparecer, chamando a atenção deles. Como se quisesse ajudar, o líder da família Ralph afirmou que iriam enfraquecer os monstros para ele. Enquanto avançavam, o líder perguntou aos outros se lembravam o que precisavam fazer. Primeiro, eles planejavam pegar o agro dos monstros, depois conjurar um buff de ataque nele e então deixar que um deles passasse para atacar o novato, agindo como se tivesse cometido um erro. Eles tinham confiança de que assim, o assustado bastardo seria eliminado. Rindo, eles esperavam a cena acontecer, porém ficaram surpresos no momento seguinte. O lobo da árvore antiga havia sido derrotado, e o cara vestido de palhaço reclamava com sua invocação por ser tão lenta. Como se não soubesse dos planos deles, Jae-hyun mostrou um polegar para cima, pedindo que continuassem. Eles franziram o senho, se questionando se aquela invocação possuía um nível maior do que aparentava, para ser tão forte. Com isso em mente, passaram a enviar múltiplos monstros para atacar Jae-hyun. Eles planejavam distraí-lo para um ataque pelas costas. Assim o fizeram. O homem com a massa se esgueirou e levantou sua arma para atacar o protagonista. Seu ataque balançou, porém, seu alvo não foi acertado. O homem ficou de boca aberta ao ver o palhaço esquivar. Foi então que Jae-hyun lançou um contra-ataque, destruindo o cabo da massa, junto com seu dono. O líder dos bandidos e seu mago ficaram chocados ao ver aquilo acontecer. Chamando o esqueleto, Jae-hyun estalou os dedos. A invocação foi fortalecida e, agindo em dupla, avançou com Jae-hyun na direção dos bandidos. Esses últimos ficaram chocados, com medo do que estava prestes a acontecer. No entanto, eles não conseguiram escapar da sua punição. Com ataques rápidos, foram jogados para cima, sofrendo grandes danos. Assim que caíram, o protagonista falou com eles. Eu conheço muito bem bastardos como vocês. Vocês apunhalam pelas costas aqueles que acreditam em vocês e roubam tudo deles. Se fosse o antigo eu, então essa tática teria funcionado. Vendo o homem vestido de palhaço se aproximar, o líder dos bandidos tentou usar tudo para convencê-lo, oferecendo todos os seus itens. No entanto, Jae-hyun levantou sua espada. Sinto muito, mas não confio mais em pessoas. Com golpes rápidos, Ralph foi eliminado, e 8 relógios caíram no chão. O protagonista sorriu maliciosamente, apesar de não ser sua intenção. Agora ele poderia fazer um bom uso desses relógios, começando com sua troca de roupas. Ao mesmo tempo, a invocação de Jae-hyun se vingava contra aquele que havia o atacado, seu olhar sombrio. Vendo sua dedicação, Jae-hyun não pôde deixar de oferecer-lhe algo dos itens. Usando sua mana, Jae-hyun conseguiu restaurar completamente sua invocação. Com os novos itens, o esqueleto levantava sua espada, pronto para continuar. Ele segurou o cachecol ao redor do pescoço, corando, fazendo Jae-hyun perceber o quanto ele havia gostado do item. Suspirando, o protagonista afirmou que a aparência não era importante quando estavam em jogos. Apesar de dizer isso, ele próprio vestia uma calça preta estilosa com uma jaqueta com capuz que poderia confundi-lo com um riquinho. Olhando os próprios itens, Jae-hyun comentou que havia atingido a sorte grande ao achar aqueles relógios de guerra. Derrotar outro jogador fazia com que um item aleatório de seus inventários caísse. Poderia ser qualquer coisa, desde itens raros como a calça do Goblin que Jae-hyun usava, ou como a espada com a essência da árvore antiga que lhe dava mana. Também poderiam ser obtidos os livros que o jogador carregava, e o mais importante, dinheiro. Para Jae-hyun, essa era a verdadeira loteria. Graças a isso, ele pôde fazer uma certa máscara mais rápido do que esperava. Jae-hyun planejava gravar sua jogatina, criando uma boa identidade para um importante propósito. Pensar em fazer isso fez com que ele lembrasse do passado. Ele havia dado a ideia para que todos da guilda usassem a máscara Ha-Ho para que se tornassem famosos. Foi assim que a guilda, com sua sugestão, passou a ser chamada de Guilda Máscara Ha-Ho. Lembrar disso o deixou um pouco melancólico. Ele havia tido a ideia de usar uma identidade diferente dessa vez, mas não queria que os outros roubassem suas coisas nunca mais. Por isso, ele usou a máscara Ha-Hoi, imbuindo sua mana. Ele iria provar dessa vez que estava certo. Colocando a máscara sombria, ele chamou sua invocação para acompanhá-lo. O protagonista seguiu para a montanha, onde havia um portal. Aquele portal o levou para a masmorra da caverna da montanha Bima. Jae-hyun lembrava que lobisomens azuis apareciam em tal masmorra. Ela não era fácil, mas agora que possuía bons equipamentos, seria capaz de atacá-la.
Seu objetivo era concluí-la em 10 minutos. Avançando rapidamente, ele e sua invocação estavam animados. Apesar da meta de 10 minutos, algumas horas haviam se passado. O protagonista estava extremamente frustrado. Ele gritava furiosamente, perguntando por que não havia monstros na caverna. O protagonista coçou a cabeça. Deveria haver uma mensagem caso alguém já tivesse limpado a masmorra. Ele imaginou que isso poderia ser um bug. Enquanto ele pensava, a invocação começava a atacar desesperadamente uma parede. O protagonista se perguntou o que ele estava fazendo até notar algo. O esqueleto estava atacando uma energia na parede que, ao ser tocada pelo protagonista, se expandiu em um gigante portal. Com o susto, Jae-hyun caiu de bunda no chão. Uma notificação apareceu, afirmando que ele havia descoberto a masmorra instantânea chamada O Estágio. Ele percebeu o porquê não havia monstros no lugar. Masmorras instantâneas eram um tipo de masmorra única, que apareciam aleatoriamente dentro de masmorras. Quando elas surgiam, masmorras normais se tornavam inativas, até que a masmorra instantânea fosse limpa. Além disso, havia um acréscimo na dificuldade, assim como melhoria nas recompensas. Mas havia um problema. Ou o jogador limpava a masmorra, ou seria eliminado tentando. Não havia como fugir. Racionalmente falando, Jae-hyun sabia que deveria desistir, pois não poderia jogar durante 2 dias caso fosse eliminado. No entanto, ele foi tentado. Sem se importar, ele passou pelo portal. Ele realmente queria limpar essa masmorra. Assim que passou pelo portal, um sol ofuscou sua vista. Ele então percebeu que havia surgido em um coliseu completamente destruído. Surpreso, ele ficou com medo do que poderia surgir. Antes que pudesse tentar adivinhar, um lobisomem roxo gigante com um terceiro olho surgiu. O lobisomem corrompido rugiu furiosamente, jogando sua saliva para todos os lados. Ver o nome corrompido assustou o protagonista. Ele não acreditava que um monstro desses estava ali. Em meio à sua surpresa, o lobisomem o atacou. Sendo atingido, o protagonista voou pelo coliseu até atingir uma parede. A invocação, surpresa, olhou para trás, para seu chefe. Rangendo os dentes, a invocação se colocou em modo de combate. Por outro lado, Jae-hyun, que havia sido atingido, sorriu. Ele gargalhava imensamente ao sair da parede. Por que estou tendo tanta sorte hoje? Monstros corrompidos estão relacionados à missão principal. Ei, esqueleto, se não derrotarmos isso sem janta hoje. Imediatamente, o protagonista sacou a espada em suas costas e avançou. A invocação já estava pronta para confrontar o lobisomem. No entanto, Jae-hyun pulou na espada da invocação, usando-a para pegar impulso. O esqueleto usou a espada para Jae-hyun saltar por cima do lobisomem. O monstro corrompido babava com a língua de fora. No ar, o protagonista liberou uma energia sombria de seus dedos. Passando os dedos na espada, ele a amaldiçoou. Abaixo dele estava o lobisomem, com seus olhos franzidos e uma expressão assustadora. Porém, com um único ataque, Jae-hyun passou pelo lobisomem, levando consigo um dos braços dele. O lobisomem rugiu furiosamente enquanto a habilidade da maldição era ativada. Com isso, as estatísticas do monstro foram diminuídas em 10%. O protagonista olhou para a espada enquanto o lobisomem era afetado pela maldição, comentando que não havia sido tão ruim para seu primeiro uso. Mesmo com a ferida, o lobisomem ainda rangia os dentes furiosamente. Imediatamente, ele correu na direção do protagonista, que estava parado, surpreso. O lobisomem corrompido havia entrado em um estado de fúria, anulando todos os efeitos negativos. Isso fez Jae-hyun perceber que a masmorra não seria fácil. Ainda assim, ele sorria. Eu estava guardando uma certa coisa para mais tarde, mas acho que posso tentar usá-la agora. Tocando em seu relógio, ele o girou. Ativar slot. Imediatamente, uma energia sombria transbordou do relógio, envolvendo Jae-hyun. Aquela energia formou um casulo, como uma esfera ao redor dele. Assim que foi completamente formado, o casulo explodiu como uma estrela. Quando o protagonista deu um passo para fora da energia, ele era acompanhado por uma energia sombria que cobria toda sua armadura. Muito bem, agora podemos começar. Ativar slot. Esse era um dos traços únicos do jogo Warlord. Quando um jogador usava o ativar slot, ele era temporariamente fortalecido com poder retirado do mundo de Warlord, manifestando uma forma aprimorada. Tal forma variava grandemente de jogador para jogador. Na maioria das vezes, os jogadores davam um nome a essa transformação, modo Ultimate. Com um sorriso provocador, o protagonista chamou o lobisomem para a batalha. Furioso, o lobisomem rugiu, mostrando seus dentes afiados e a língua salivante.
A passos largos, ele investiu contra Jae-hyun com intenções nada boas. Quando o lobisomem se aproximou, Jae-hyun moveu o corpo para o lado, esquivando-se das garras afiadas que vinham em sua direção. Os ataques do lobisomem não cessaram após o primeiro. Continuamente, ele rasgava o ar com um tom de energia carmesim, forçando seu inimigo humano a se esquivar e recuar vez após vez. Após evitar todos aqueles ataques, Jae-hyun recuou. Porém, logo outro ataque caiu exatamente no lugar onde ele havia parado para descansar. Como já esperava de um monstro-chefe, sua velocidade e poder eram esmagadores. Com tal força, se o lobisomem o acertasse pelo menos 3 vezes, seria game over. Após Jae-hyun se esquivar novamente, o lobisomem o perseguiu, abrindo a mão para agarrá-lo com suas garras. Porém, diante desse novo ataque, o protagonista sorriu levemente. Em um instante, o poder do modo Ultimate foi inflamado e ele avançou, atacando antes que fosse pego. Tendo recebido um poderoso golpe de espada, o lobisomem recuou, uivando de dor. Acertando um ataque tão preciso, Jae-hyun sorriu. Isso é o que torna esse jogo divertido, certo? Porém, antes que terminasse sua frase, o protagonista se desequilibrou. O chão abaixo de seus pés foi revirado quando o lobisomem atacou o solo. Jae-hyun então lembrou. Ah, é verdade. Ele está em um estado enfurecido. Tinha esquecido totalmente. Enquanto brincava consigo mesmo, o lobisomem se aproximou por trás. Olhando por cima do ombro, o protagonista provocou. Ei, você não está esquecendo de algo também? No mesmo momento, o esqueleto invocado saltou em direção ao lobisomem. Com um golpe rápido, brandiu sua espada, fazendo o lobisomem perder as garras que atacavam Jae-hyun. Tendo conseguido um golpe contundente, Jae-hyun quis coordenar um novo ataque com o esqueleto, que assentiu ao seu chamado. O lobisomem ficou confuso quando ambos começaram a se mover. Porém, em um instante, a dupla que carregava espadas já havia passado por ele. Para trás, deixaram não só o lobisomem, como também diversos golpes de espada que chegaram ao alvo apenas momentos depois. Com a quantidade de ataques, um picadinho de lobo foi feito. O lobisomem foi derrotado graças ao trabalho em equipe. Tendo vencido a batalha, Jae-hyun desativou o slot, fazendo com que o poder emprestado de Warlord fosse devolvido. Após derrotar o lobisomem, uma carta dourada girou até o protagonista. Aquela carta, chamada Caverna da Montanha Bima, oferecia a recompensa de 10 moedas de ouro por subjugar os monstros dentro da caverna. Graças a tudo o que fizeram, a habilidade Fragmento de Esqueleto foi evoluída para o Rank E. Uma boa quantidade de ouro e experiência foi obtida, além do item do crânio do lobisomem e do lobisomem escondido. O esqueleto comemorou intensamente ao ter sua invocação melhorada. Ao seu lado, Jae-hyun mantinha um sorriso no rosto. As recompensas da masmorra instantânea foram deliciosas. Jae-hyun também obteve o colar do rastreador corrompido, um colar formado por uma pequena corrente que segurava um pingente com uma pedra roxa. Tal item aumentava todas as estatísticas relacionadas à classe, além de 18 pontos em todas as estatísticas. O que surpreendeu Jae-hyun foi o rank daquele colar. O rank Crônicas Únicas era um tier acima dos itens únicos normais. Mesmo sendo um item vinculado ao personagem, ele se tornava incrível. Continuando a ler a descrição do item, outra coisa chamou a atenção do protagonista. O nome Rastreador Corrompido. Nesse mesmo momento, ele recebeu 3 novos títulos. À sua frente, as janelas de notificação surgiram. Primeiro, o título Novato Promissor, aquele que ele buscava originalmente, que concedia 3% à inteligência e magia. Na segunda janela, um título da série dos heróis, Desafiante dos Heróis, já que ele havia concluído a masmorra sozinho, garantindo 3 pontos de estamina. Por último, o que mais chamou sua atenção, o título Rastreador Corrompido. O que assustava Jae-hyun era o que estava ligado a esse título. Era o título introdutório para a missão principal do primeiro capítulo do jogo, Conde da Corrupção. Em Warlord, existiam as missões principais. Elas formavam o enredo central do jogo, a espinha dorsal do universo de Warlord. Por causa das recompensas brilhantes, todos os jogadores queriam se envolver com a história principal de alguma forma, pois esse era o conteúdo mais valioso de Warlord. Tendo conseguido se envolver apenas no 4º capítulo da história em sua vida passada, Jae-hyun agora tremia. Eu já consegui desbloquear isso? Isso não é apenas sorte. Eu ganhei na loteria.
Extremamente feliz com sua conquista, Jae-hyun deixou o jogo. Quando saiu de sua cápsula, já era entardecer. Em uma tela de computador, um jornalista entrevistava um jogador com armadura de dragão branco. A Guilda Hydra está oficialmente entrando no capítulo final do cenário do Conde da Corrupção. Nossa meta é completá-lo dentro de 3 meses. Tendo visto o vídeo até ali, o protagonista o pausou. Olhando para a tela e para o que havia descoberto, ele quase cuspiu todo o café enquanto lágrimas desciam de seus olhos. Descobriu que não havia ganhado em loteria alguma. Irritado, começou a bater a cabeça na mesa. Alguém já está na parte final do capítulo do Conde da Corrupção? Se eu tentar investir nisso agora, não vou conseguir nada. Droga, que perda de tempo! Chorando sobre a mesa, ele se perguntou se deveria desistir desse capítulo e tentar o próximo. Porém, percebeu algo enquanto falava. Talvez essa fosse uma oportunidade para ele. Imediatamente começou a teclar rapidamente. Percebeu que, naquele momento, o mundo inteiro estava focando seu enorme interesse no Conde da Corrupção. Era a primeira missão principal de Warlord e estava prestes a ser concluída. Ele se perguntou o que aconteceria se um vídeo relacionado ao Conde da Corrupção fosse postado. Mas ele já sabia a resposta. A taxa de visualização seria insana. Ele ganharia muito dinheiro. Com os olhos cegos pela ganância, Jae-hyun decidiu publicar o vídeo que havia gravado. Imediatamente, começou a assisti-lo. Ter gravado toda a ação da minha gameplay foi uma coisa boa. Agora só preciso editar o vídeo e publicá-lo. Para Jae-hyun, a edição era a chave. Não podia deixar esse trabalho para qualquer um. Acho que terei que ir atrás daquela pessoa. Ele falava da pessoa conhecida como uma divindade das edições em sua vida passada. Em meio a uma mesa bagunçada, um telefone recebeu a mensagem enviada por Jae-hyun. A dona do telefone era quem ele buscava, a cinegrafista Romene. A garota de cabelo rosa leu a mensagem enquanto comia seu miojo. Um pedido de edição de vídeo enviado por um jogador Hirkan de nível 15. Rindo, tentou imaginar que tipo de vídeo alguém com aquele nível faria ao concluir uma masmorra. Só podia pensar que algum novato rico estava tentando se exibir nas redes sociais. Porém, ao abrir o vídeo, Romene pulou da cadeira. Começou a tremer, completamente chocada. Seus olhos brilharam imensamente ao perceber o que estava diante dela. Eu encontrei meu muso! A noite já havia chegado, e a escuridão cobria a cidade. Em um prédio extremamente alto, uma mulher tomava uma taça de vinho enquanto checava algumas informações em seu tablet. Nesse momento, a voz de um homem surgiu por trás dela. Executiva, você me chamou? Calmamente, a mulher contou ao apressado homem o que havia acontecido. Um vídeo relacionado ao Conde da Corrupção acabou de surgir. Isso é bem interessante. Alguém no nível 15 derrotou sozinho um lobisomem corrompido. A mulher entregou o vídeo para o homem confuso dar uma olhada. Ele não deixou de sorrir, com um olhar de desprezo. Nossa equipe já checou o vídeo, mas o lobisomem corrompido era de nível baixo. Não precisamos dar atenção a isso. No entanto, a mulher sorriu ao ouvir o comentário dele. Eu gostei disso. Eu quero isso. Traga-o até mim. Com um olhar interessado, a mulher, que não era ninguém menos que Chai Seolion, a número 1 nos rankings de negócios mundiais, a sucessora do grupo Thunder e a rainha do trovão no jogo Warlord Sirhe, acabou sendo atraída por Jae-hyun. No dia seguinte, ao pegar seu celular, Jae-hyun ficou surpreso. Checando o vídeo que havia publicado, ele percebeu que tinha recebido uma quantidade de visualizações acima do esperado. Já somava mais de 6.000 acessos em seu canal recém-criado. Ele não pôde deixar de se sentir frustrado ao lembrar de sua vida passada, quando havia levado pelo menos alguns meses para atingir esse número de visualizações. Outra coisa havia mudado também. Romene havia enviado uma mensagem. Jae-hyun sabia que, normalmente, ela não se aproximava das pessoas primeiro, já que sempre fora uma personagem misteriosa. Respondendo que havia acabado de ver o vídeo, o protagonista se surpreendeu. Romene, que ele achava que era um cara, vangloriou-se de suas habilidades de edição, elogiou o conteúdo enviado e finalizou a conversa com uma figurinha. Rosas vermelhas para você. Imediatamente, Jae-hyun pensou em bloqueá-la. Interessada no trabalho de seu muso, Romene logo perguntou quando ele enviaria o próximo vídeo. Deitando-se na cápsula para entrar no jogo, Jae-hyun se perguntou quando conseguiria fazer uma nova gravação. Eu não sei o que devo fazer para o próximo vídeo. Não tem como encontrar outro monstro como o lobisomem corrompido novamente.
Ele imaginava que só conseguiria novos bons vídeos quando chegasse ao nível 50. Não havia muito o que fazer. Restava apenas continuar a martelar o ferro enquanto ainda estava quente. Pronto para entrar no jogo, ele se conectou. Ao mesmo tempo, um homem loiro em armadura vermelha assistia ao vídeo da nova celebridade Hirkan. Chev achou impressionantes os movimentos daquele jogador, mesmo já tendo visto o vídeo diversas vezes. Olhando-o de perto, sentiu que aquele jogador lhe era familiar. Não pôde deixar de se perguntar onde o havia visto antes. Ouvindo suas queixas, uma mulher se aproximou. Quem parece familiar? Uma mulher de cabelos vermelhos e vestido elegante e escuro, com tons dourados, aproximou-se de Chev. Ele logo a reconheceu. Seu nome era Yel, uma das afiliadas da guilda Touros Vermelhos. Chev mostrou o dispositivo de vídeo em suas mãos. Estou falando sobre Hirkan da máscara Hahou. Ele tem sido um tópico quente ultimamente. Yel não acreditou que ele estava falando nessa pessoa novamente. Não pôde deixar de argumentar. Não é estranho que ele pareça familiar, considerando que você assiste a esse vídeo repetidas vezes. Chev percebeu que ela tinha razão, mas havia um porém. Esse jogo faz você se sentir como se estivesse se movendo na vida real. Então, quando você joga pela primeira vez, tende a ser tímido com seus movimentos. Mas esse não é o caso dele. Você viu a maneira como ele treinou sua transformação? Ele está em um nível completamente diferente dos outros necromantes. Chev não conseguia conter a empolgação por tudo o que havia visto no vídeo, algo que nunca encontrara em nenhum outro jogador. Yel precisou ouvir mais uma vez as palavras dele. Cara, eu imagino como seria lutar contra ele. Ele aceitaria meu desafio de duelo, será? Irritada, ela mandou que ele se calasse. Sem paciência para continuar ouvindo-o, Yel o empurrou. Volte logo e pare de falar bobagens. Você vai entrar ao vivo em 5 minutos. O homem de armadura não acreditou que tinha tão pouco tempo. Sorrindo, Chev falou. Você sabe que sou grato a você, não é? Yel cruzou os braços e bufou. Se sente mesmo, então faça uma boa transmissão hoje. Mais de 200.000 pessoas haviam comprado ingressos para assistir a Chev. Todos estavam ansiosos para vê-lo. Lentamente, Chev subiu as escadas que levavam ao palco. Recebido por 2 fileiras de companheiros em armaduras vermelhas, o líder dos Touros Vermelhos e nono colocado no ranking do Warlord se apresentou a um gigantesco estádio. Diante deles, o portão da masmorra estava preparado. Uma contagem regressiva foi anunciada, enquanto cada um dos jogadores era coberto por um vidro. A densa energia começou a se reunir no portal. Foi então que Chev sorriu para seus companheiros de guilda. Erguendo sua espada, apontou para o portal. Todos os membros, preparem-se para a batalha. Ao mesmo tempo, jogadores comuns caminhavam em frente à associação de raids do Castelo Figos. Depois de checar o local, Jae-hyun exibia uma expressão completamente drenada de energia. Ele caiu, esmurrando a mesa. Não tem nenhuma missão por aqui. Já esperava por isso, mas não conseguia acreditar que realmente não havia nenhuma boa missão. Apenas aquelas inúteis, como controle de ervas daninhas ou busca de cachorros perdidos. Sua única opção agora seria focar em criar um novo vídeo. Nesse momento, um homem se aproximou. Eu sabia. Você é o aventureiro que limpou a masmorra da caverna da montanha Bima. O protagonista reconheceu o homem. Já o havia encontrado antes. O homem barbado se apresentou. Meu nome é Rotan. Será que você teria um momento para conversarmos? O protagonista subiu até a sala de Rotan, que revelou já ter ouvido falar dele. Foi você quem encontrou o mutante na caverna da montanha. O protagonista percebeu que estava sendo guiado para uma missão, mas não se lembrava de ter recebido uma como aquela. Ele respondeu ao NPC da forma padrão. Eu vi um lobisomem com olhos estranhos. A informação revelada por Jae-hyun confirmou os pensamentos de Rotan, que então revelou algo ainda maior. Há uma grande chance de que o monstro encontrado por você tenha sido exposto ao poder do corrompido. O protagonista ficou surpreso ao ouvir aquele nome ser mencionado, e Rotan logo continuou. Ainda não descobrimos exatamente quem ele é, mas com certeza é o poder dele que está fazendo os monstros enlouquecerem. Muitos já pereceram por causa disso. É por isso que colocamos uma recompensa. Antes que Rotan terminasse de falar, Jae-hyun agarrou o braço dele. Seus olhos confiantes encararam profundamente a alma do NPC. Eu gostaria de ajudar a recuperar esse amável. Quer dizer, esse maldito bastardo com tudo o que tenho. Ele se antecipou e aceitou a missão escondida antes mesmo que ela lhe fosse oficialmente entregue.
Rotan tentou argumentar que era cedo demais para enfrentar tal ser, mas Jae-hyun estava relutante em deixar a oportunidade escapar. Eu ficarei bem. Diante da insistência do jovem, Rotan coçou a cabeça. Se esse é o caso, vou lhe dar uma chance, dependendo do quão bem você se sair. Rotan entregou uma missão ao protagonista. Havia uma pessoa chamada Ahimbri no castelo Bangtsu, a leste do castelo Figos. Ao ouvir aquele nome, o protagonista teve um estalo. Diante dele, surgiu uma janela de notificação enquanto Rotan explicava o conteúdo da missão. Ahimbri poderá te ensinar. Escrevi uma carta de recomendação. A notificação à frente de Jae-hyun confirmava que ele havia recebido uma carta de recomendação para ser entregue a Ahimbri. Pouco tempo depois, Jae-hyun rangeu os dentes, tremendo. Na frente do prédio da associação, comemorou efusivamente, chamando a atenção de todos. Sim! Ele não conseguia acreditar que aquilo era real, que havia conseguido uma missão para se tornar discípulo de Ahimbri. Ahimbri era um dos 7 discípulos do grande mago Bokan. Todos os magos queriam conhecê-lo, pois ele era o criador da maior parte dos livros de habilidade. Em outras palavras, ele era um NPC extremamente importante. Imediatamente, o protagonista começou a correr, imaginando que aquela oportunidade só havia surgido porque o título da estrela estava sobreposto à missão principal do Conde Corrompido. Agora, acreditava que, se tudo desse certo, nunca mais precisaria se preocupar com materiais para seus vídeos. Após correr por algum tempo, Jae-hyun lembrou de algo que o fez sorrir. Quase esqueci que há algo de que preciso cuidar antes disso. Na floresta ao redor da cidade, folhas caíam das árvores levadas pelo vento. Jae-hyun estava entre as árvores, se preparando. Jogando um totem no chão, ele invocou o fragmento do esqueleto. O esqueleto surgiu. Jae-hyun o invocara justamente para verificar a recompensa que havia obtido na última batalha. Ele retirou de seu inventário o crânio do lobisomem que não havia vendido. A opção de usar o item no guerreiro esqueleto para fortalecê-lo apareceu, e Jae-hyun confirmou imediatamente. O item surgiu ao redor da cabeça do esqueleto. Os traços do lobisomem foram transferidos, e o esqueleto recebeu 2 pontos extras de resistência. Em seguida, Jae-hyun equipou os óculos do rastreador corrompido. Os efeitos do colar começaram a ser aplicados, aumentando todas as suas estatísticas e as características da classe. Agora que Jae-hyun havia finalizado todos os preparativos, o esqueleto o encarou, confuso. Com um sorriso, ele sacou mais 2 fragmentos de esqueleto. Os totens foram jogados no chão, próximos ao esqueleto guerreiro. A energia emanou dos totens, e num instante, mais 2 esqueletos surgiram ao lado do primeiro. O primeiro esqueleto, menor que os demais, fortalecidos pela característica de classe concedida pelo colar, caiu de joelhos ao perceber que havia perdido seu posto na hierarquia. Sem dar atenção a ele, Jae-hyun partiu em busca de monstros na região. O urso da floresta que Jae-hyun encontrou rugia, mostrando a força de seu nível 25. Com os braços cobertos de musgo, ele atacou Jae-hyun furiosamente. Atento aos movimentos, o protagonista desviou, mas o grande urso levantou o braço novamente para mais um golpe com suas garras afiadas. Jae-hyun percebeu que não conseguiria se esquivar daquela vez, mas ele tinha uma solução. Imediatamente, ordenou que um dos esqueletos chamasse a atenção, o agro, do monstro. Recebendo a ordem, o esqueleto pulou sobre o urso. Porém, a mão do urso foi mais rápida e atingiu em cheio o crânio do esqueleto. O esqueleto foi arremessado longe, desmontando-se ao cair. O protagonista suspirou, irritado. Você achava mesmo que um ataque tão previsível funcionaria? Você precisa atacar pelo ponto cego? E imediatamente ele mandou outro esqueleto atacar. Dessa vez, o esqueleto pulou ao se aproximar do urso, mirando em um golpe alto. Mas, pela segunda vez, o urso destruiu o esqueleto com facilidade. Vendo a cena se repetir, Jae-hyun ficou furioso. Ei, eu disse para atacarem pelos pontos cegos. Por que você fez a mesma coisa que o esqueleto anterior? Nesse momento, o terceiro esqueleto se aproximou. Era o primeiro esqueleto evocado por Jae-hyun, e ele assumiu uma pose ao se preparar para a batalha. O protagonista corou ao imaginar que, finalmente, um esqueleto poderia fazer o que ele queria. O esqueleto guerreiro pulou em direção ao urso, usando a luz do sol para cegá-lo. Vendo a confiança daquele esqueleto, Jae-hyun, no fundo, acreditou que daria certo. Porém, mais uma vez,
o urso desmontou o esqueleto com um golpe. Frustrado, Jae-hyun levou a mão ao rosto. Seus malditos idiotas! O grito de Jae-hyun ecoou pela floresta, espantando todos os pássaros. Para punir os esqueletos, ele os fez se ajoelharem, segurando suas cabeças no alto. Vocês têm cérebro? Bom, acho que não. Mas, tudo bem. Só coloquem suas cabeças de volta. Já tendo repreendido os esqueletos, Jae-hyun começou a instruí-los. Entendam, quando um monstro é atacado, ele obviamente se volta para o lado de onde o ataque veio. O protagonista fez alguns desenhos no chão para ajudar na explicação. É por isso que vocês precisam atacar pelo ponto cego. O que aconteceria se vocês avançassem por onde ninguém está vendo? Apesar de precisar desenhar para que entendessem, os esqueletos continuavam confusos. Jae-hyun não pôde deixar de suspirar. Aquilo já estava o irritando. Sua habilidade havia evoluído, permitindo que ele evocasse 3 esqueletos. Tudo graças ao efeito do colar do rastreador corrompido. Porém, o problema era que os esqueletos não conseguiam trabalhar juntos. Mesmo tentando ensiná-los, eles continuavam cometendo os mesmos erros. Todos compreendiam o que Jae-hyun havia ensinado a um deles, mas como não aprenderam a lutar em grupo, não sabiam como agir de forma coordenada. Frustrado, Jae-hyun apenas percebeu que estava gastando o triplo de mana com esqueletos que trabalhavam pior do que antes. Levantando-se, ele deixou isso de lado. Jae-hyun já havia alcançado o nível 20 como queria. Como não poderia fazer vídeos por algum tempo, chamou os esqueletos para acompanhá-lo. Venham! Nós vamos treinar até chegarmos ao castelo Bangtsu. Jae-hyun havia imaginado que poderia deixar as lutas para os esqueletos, apenas relaxando como um necromante deveria fazer. Uma lágrima escorreu de seu rosto ao perceber que ainda não poderia abandonar a linha de frente. Caminhando pela floresta, ele esbravejou contra os céus. Quando Jae-hyun chegou ao castelo Bangtsu, várias pessoas já estavam ao redor da associação dos Raiders. Por todos os lados, dentro do prédio, as pessoas esperavam por alguém. Foi então que um homem saiu de um corredor escuro. Assim que apareceu, os jogadores correram em sua direção. Pularam sobre ele, tentando descobrir que tipo de missão ele havia conseguido. Entrando na filial, o protagonista observou o bando de hienas. Aos olhos de Jae-hyun, aquelas pessoas nem tentavam trabalhar duro por conta própria. Só queriam se apoiar em alguém. Naquele momento, um careca se aproximou do protagonista. Ei, se você tem uma boa missão, que tal nós? Antes que ele terminasse a frase, o protagonista se afastou. Subindo as escadas da filial, Jae-hyun ignorou todos. Não queria que descobrissem que ele estava fazendo uma missão com a Himbre. Retirando a carta de recomendação de Rotan, apresentou-a ao homem que guardava as escadas. Ele confirmou a autenticidade do item e permitiu a passagem ao segundo andar. Imediatamente, várias hienas tentaram forçar passagem. Nós estamos com ele, deixe-nos passar. Mas o homem bloqueou o caminho, impedindo-os de subir. Jae-hyun imaginava que tipo de recompensa receberia de Ahimbre. Talvez uma missão escondida. Ao chegar ao segundo andar, encontrou uma porta logo adiante. Querendo iniciar um longo relacionamento com Ahimbre, ele a abriu. Com licença. Ao abrir a porta, Jae-hyun se surpreendeu. A sala estava completamente bagunçada, com pilhas e mais pilhas de livros e pergaminhos. Debaixo de alguns livros, alguém olhou para Jae-hyun. Quem é você? Não me lembro de ter um compromisso hoje. Diante dele estava o NPC Ahimbre, um homem adulto e estudioso. Vendo como Ahimbre parecia amigável, Jae-hyun se aproximou com um sorriso. Meu nome é Hirkan. Vim com uma carta de recomendação de Rotan. Ahimbre começou a analisar a carta. Você parece um mago negro em treinamento. Suponho que seja habilidoso para seu nível. O protagonista sorriu ao ser reconhecido, mas agiu humildemente. Eu apenas tive sorte. Faria qualquer coisa para obter uma boa recompensa. Assim como o protagonista esperava, Ahimbre se preparou para entregar a recompensa prometida. Em instantes, alguns livros surgiram nas mãos do protagonista. Ele havia obtido o livro de habilidade Armadura de Ossos, assim como o livro Elmo da Loucura. Jae-hyun ficou incrédulo por receber 2 itens, e ainda por cima, 2 que pareciam super raros. Ahimbre então quis encerrar o assunto. Voltando para sua mesa, pediu que Jae-hyun tivesse cuidado em seu retorno. Porém, Jae-hyun não deixaria o NPC ir embora tão facilmente. Sem entender por que a missão havia acabado tão rápido e sem qualquer sequência,
Ele correu em direção ao NPC. Ele não queria ter ido até ali apenas para terminar com um par de habilidades. Em seu desespero, Jae-hyun caiu sobre os diversos livros de Ahimbre enquanto gritava: Senhor, eu farei qualquer coisa, por favor, me dê uma... Antes que ele terminasse de falar, Ahimbre apertou sua mão, selando o acordo. Então você vai fazer qualquer coisa? Com um olhar extremamente sombrio e malicioso, Ahimbre agradeceu. Jae-hyun recebeu uma missão: trazer de volta o ovo de um covil. No entanto, não havia missão alguma. Ahimbre havia enganado Jae-hyun completamente. Ao mesmo tempo, nas ruas da cidade, os olhos dos jogadores se voltavam para uma única pessoa. Essa pessoa usava uma armadura extremamente cara, chamando a atenção de todos ao redor. Ela se dirigia à filial da Associação de Raiders de Bangsu. Olhando para a associação, a figura confirmou: este é o lugar onde o Máscara Rahoi está. Ahimbre expulsou Jae-hyun de sua sala, batendo a porta. Jae-hyun sentia sua alma deixando o corpo do personagem. Ele não acreditava que tinha sido enganado por um NPC daquele jeito. Imaginava que receberia uma missão relacionada à história principal, mas, em vez disso, acabou com a missão de recuperar um ovo, sem nenhuma recompensa. Cabisbaixo, ele não pôde deixar de reclamar: caramba, eu realmente preciso disso? Foi então que alguém surgiu diante dele. Precisa do quê? Jae-hyun levantou a cabeça e deu de cara com um homem sombrio que o encarava profundamente. É uma missão? Num instante, diversas pessoas, como hienas, pularam em cima de Jae-hyun. Ele havia esquecido completamente desses lunáticos. Agora, não sabia o que fazer para sair dali. Perguntou-se se deveria apenas eliminar todos eles, mas haveria punições para isso. Nesse momento, uma voz pesada surgiu por trás da multidão. Saiam da frente. Uma energia densa emanou de um cavaleiro que lançou todos para longe de Jae-hyun. Aquela pessoa se aproximou dele. Você tem um momento? Gostaria de conversar em um lugar mais tranquilo. O protagonista se perguntou quem diabos era aquela pessoa. Rangendo os dentes, recuou. Vai se danar! Por que eu iria? O cavaleiro se aproximou e sussurrou, surpreendendo Jae-hyun. Por favor, coopere, senhor Máscara Rahoi. Saindo da filial, o protagonista seguiu o cavaleiro até um beco pouco movimentado. O cavaleiro iniciou a conversa. Peço desculpas por incomodá-lo. Apertando seu relógio, preparou-se para remover a armadura. Senti que não seria apropriado conversarmos em um local tão lotado. O protagonista não reconhecia aquele homem. Pelo equipamento, ele devia ser ao menos um Hunker. Não sabia quem era o sujeito, tampouco por que ele o conhecia. Ajeitando os óculos, o homem perguntou se Jae-hyun era o Máscara Rahoi. O protagonista decidiu fingir ignorância. Quem é esse Máscara Rahoi de quem você está falando? Eu só o segui até aqui porque queria conversar, mas quem é essa pessoa? O homem pareceu confuso. Ajeitando os óculos, perguntou se Jae-hyun não havia acabado de receber uma missão do NPC Ahimbre. O protagonista tentou se desvencilhar do apelido. Olha aqui, quem você pensa que é? Por que eu deveria compartilhar qualquer informação com você? Você me arrastou até aqui e já está me irritando. Tá procurando briga? Então bota sua conta pra jogo e me ataca. Com um olhar debochado, Jae-hyun provocou o homem ao máximo. Ele não sabia quem era aquele sujeito, mas o necessário era fingir que não conhecia o tal Máscara Rahoi. Encarando o homem de óculos, esperou para ver qual seria o próximo movimento dele. De repente, o homem estendeu a mão, surpreendentemente se curvando. Parece que cometi um erro. Me desculpe. O protagonista ficou surpreso e agarrou a mão do homem enquanto gargalhava. Ha! Ficou com medo! Despedindo-se, foi embora rapidamente. Vou deixar isso passar dessa vez. Não vou brigar com alguém tão patético. O homem observou as costas de Jae-hyun enquanto ele se afastava. De repente, uma mulher surgiu das sombras ao seu lado. Eu não acho que ele é o alvo. Enquanto respondia, o homem sacou um lenço. Uma coisa é certa. Ele não é um jogador habilidoso. Se você joga Warlord há algum tempo, deveria saber que precisa tomar cuidado com o braço em que carrega seu relógio de guerra. Com um olhar de desprezo, ele limpou a armadura enquanto falava. A mulher ao lado suspirou, levando a mão à testa, e perguntou se realmente precisavam continuar investigando Ahimbre. A missão do Conde da Corrupção está quase terminando. Mesmo que alguém descubra algo agora, o que poderiam fazer? O homem ajeitou os óculos, explicando. A missão do ovo do covil é a missão principal. Não podemos correr riscos desnecessários. Com isso dito, a mulher retornou ao seu posto.
Da mesma forma, o homem se despediu. O que eles não haviam percebido era uma janela entreaberta em um prédio ao lado. O protagonista, observando pela janela, ficou surpreso ao ver os dois. Sabia que ambos deviam fazer parte de alguma organização, já que estavam agindo juntos. No entanto, o comum para uma guilda seria fazer uma oferta após revelar sua identidade. Isso significava que eles não eram jogadores comuns. Estavam apenas testando-o. Diante de tudo o que havia descoberto em um único encontro, Jae-hyun se perguntou quem eram aquelas pessoas. Após isso, Jae-hyun foi à floresta. Lá, deixou os esqueletos treinando enquanto se sentava para pensar. Uma coisa é certa, há algo a mais na missão do ovo que recebi. Jae-hyun sabia que tinham visto seu vídeo e que o Máscara Rahoi receberia uma missão de Ahimbre após derrotar o monstro corrompido. Como aquelas pessoas o haviam deixado ir embora, Jae-hyun entendeu que não se importavam com a verdadeira identidade do Máscara Rahoi. Uma preocupação lhe veio à mente. Não sei o que há com essa missão, mas se continuar assim, vou acabar encontrando esses caras de novo. Eu nem posso postar vídeos se quiser evitá-los. Lágrimas escorreram pelos olhos do protagonista. Por que eu continuo encontrando malucos na minha vida? A maldita Chae Seolion, sozinha, já era uma adversária grande demais para Jae-hyun lidar. Enquanto pensava nela, Seolion estava fora do jogo. Sua secretária, Park Suji, aproximou-se com uma garrafa d'água. Bom trabalho, madame. Estendendo a água para a patroa que acabava de sair da cápsula, Suji perguntou como havia sido o exame de entrada para a guilda. Seolion pegou a garrafa apressadamente enquanto resmungava. Todos eles são um lixo. Como é possível que nenhum fosse útil? A mulher que bebia água de forma sombria assustou sua secretária. Seolion então perguntou se havia alguma atualização sobre a Máscara Rahoi. Lembrando que ele era o responsável por publicar o vídeo, Suji buscou as informações na memória. Disseram que ele pode ter entrado em outra guilda, já que ainda não respondeu. Furiosa com a resposta, Seolion esmagou a garrafa d'água, derramando todo o líquido. Ela rangeu os dentes, encarando Suji com fúria. Outra guilda? Suji rapidamente recuou, assustada. Deve ser um erro! Vou verificar novamente! Ao sair da cápsula, Seolion ordenou que ela só voltasse quando tivesse certeza absoluta. Enquanto trocava as roupas suadas, continuou questionando. O que o presidente disse? Assustada, Suji respondeu rapidamente que o presidente ainda não havia se pronunciado. Seolion sorriu, entendendo o motivo. O presidente do grupo ainda não havia dito nada porque o Warlord estava indo bem. Depois de se trocar, ela sorriu vitoriosamente. Ele tentou me forçar a um casamento arranjado quando eu disse que jogaria esse jogo. Suji, que antes estava assustada, agora se mostrava encantada com o corpo da chefe. Ela quase não ouviu quando Seolion mandou que reunisse o grupo de candidatos à guilda e entregasse um relatório até o dia seguinte. Foi só então que Suji percebeu a exigência da chefe. Amanhã de manhã? Esse prazo é... Antes que a frustrada secretária pudesse completar a frase, Seolion já havia ido embora. Quase em prantos, Suji mal conseguia lidar com a personalidade exigente de sua patroa. Dentro do jogo, Jae-hyun estava visitando um lugar que não via há muito tempo. Agora ele estava no Pântano do Lagarto, uma área de árvores altas, sombria, quase sem luz solar e coberta por águas verdes musgosas. Como Ahimbre estava no Castelo Bangsu, o protagonista acreditava que a missão devia estar relacionada a essa região. Como a missão envolvia encontrar um ovo, poderia se tratar de um pássaro, réptil ou até um monstro do tipo inseto. O único local acessível ao seu nível era justamente o Pântano do Lagarto. Abrindo a janela de estatísticas, o protagonista chamou seu primeiro esqueleto. Os monstros aqui são de nível alto, então devo usar as habilidades de aprimoramento que aprendi da última vez. Jae-hyun se referia à habilidade Elmo da Loucura. Para usá-la, era necessário desenhar uma gravura e depois conjurar um feitiço. Seguindo o ritual, ele ativou o elmo no esqueleto, fazendo a cor dos olhos da criatura mudar de azul para vermelho. Imediatamente, uma aura vermelha começou a emanar do esqueleto. O protagonista ficou impressionado com aquele poder feroz. Ansioso para testá-lo, ordenou: Venha, me ataque! O que Jae-hyun havia esquecido, porém, era de ler a nota especial da habilidade. Havia uma chance da invocação perder a sanidade após receber tal reforço. Assim que Jae-hyun ordenou que o esqueleto o atacasse, a invocação rangeu os dentes.
Enfurecido, ele investiu contra o protagonista sem qualquer controle. Jae-hyun se assustou ao perceber o que havia acontecido. Imediatamente, desferiu um soco no esqueleto, fazendo uma de suas partes voar pelos ares. O esqueleto cambaleou, e sua cabeça desencaixada caiu ao lado. O protagonista repreendeu sua invocação. "Você acabou de gritar comigo? Como você ousa?" Assistindo à cena, os dois esqueletos mais novos recuaram, receosos. Imaginando que algum bug havia ocorrido, Jae-hyun abriu a descrição da habilidade. Enquanto buscava alguma pista, não percebeu a movimentação nas águas do pântano atrás de si. De repente, um homem-lagarto de nível 30 saltou em sua direção, alertado pelo barulho. Jae-hyun não se intimidou com o ataque, pois agora o homem-lagarto serviria como objeto de teste. Ele ativou novamente o elmo da loucura no esqueleto. Os olhos da criatura brilharam, e chifres surgiram, assim como o aumento de suas estatísticas. Jae-hyun continuou aplicando aprimoramentos, ativando também a habilidade da armadura de ossos. Dessa vez, os 3 esqueletos foram fortalecidos. Juntos marcharam em direção ao homem-lagarto, rugindo. Mas o inimigo não estava sozinho. Outros companheiros logo se juntaram a ele. Com o comando de Jae-hyun, os 3 esqueletos avançaram rapidamente com olhares ameaçadores. Cada um brandiu sua espada contra um inimigo, pressionando-os com rapidez. Um dos esqueletos deu a volta por trás de um dos inimigos para atacá-lo pelas costas. Com um golpe preciso, brandiu sua espada e causou dano massivo ao monstro do pântano. Rapidamente, os esqueletos guerreiros derrotaram os 3 homens lagartos, concedendo 2 níveis de experiência a Jae-hyun. O protagonista gargalhou, satisfeito com o bom resultado. "Muito bem. Pela próxima semana, vamos caçar todos os monstros daqui em busca do ovo. Se ele não estiver nesta região, partiremos para a próxima." Enquanto Jae-hyun conversava com seus esqueletos, uma mulher de cabelos pretos o observava. Interessada, ela lambeu os lábios. A garota de cabelos pretos sedosos que andava pelos pântanos se chamava Ilya. Como todos podiam ver, ela era uma beleza de alto nível. Ilya não gostava de admitir, mas era verdade. E não havia o que fazer. Todos a amavam, não importava o que ela fizesse. Por causa de sua aparência, sua vida sempre foi fácil. Quando agia de forma desajeitada, seus servos surgiam para ajudá-la de imediato. Usando sua tática habitual, Ilya pisou em um musgo, escorregando e caindo de cara numa poça de água verde. Molhada da cintura para cima, ela permaneceu imóvel, deitada com o rosto na lama. Ao erguer o rosto, estava furiosa. Não havia feito aquilo de propósito. Um de seus servos a levara até aquele lugar para ajudá-la a subir de nível. No entanto, ele foi eliminado pelos monstros, deixando-a presa na área. Como os monstros ao redor tinham níveis muito altos e era difícil andar pela lama, Ilya sentia vontade de chorar. Mas, no momento em que se perguntava se alguém apareceria para ajudá-la, viu uma batalha acontecendo à frente. Ela havia encontrado Jae-hyun, e aos seus olhos, aquele homem seria seu novo servo. De repente, o protagonista ouviu o grito de uma mulher. Ao se virar, viu uma mulher com as roupas rasgadas correndo, tropeçando e caindo no chão. Ela o olhou com olhos suplicantes. "Por favor, me ajude." Com os olhos marejados, ela agiu da forma mais fofa que já conseguira. "Me machuquei por causa dos monstros." Por dentro, Ilya se perguntava, miseravelmente, se seu novo servo havia caído no plano, se sentiria compaixão ao ver uma mulher tão linda sofrendo. No entanto, viu o homem simplesmente virar as costas para ela. Ilya não conseguiu acreditar que ele estava realmente indo embora. Ela, uma beleza de alto nível, não aceitava ser ignorada, ainda mais ferida. Estendendo a mão, insistiu. "Por favor, senhor necromante, por favor." O protagonista apenas decidiu ignorar aquela nova pessoa maluca que surgira em sua vida. Ilya rangeu os dentes, tomada pela fúria. "Como ele ousa me ignorar?" Ela mordeu os lábios com tanta força, em um acesso de loucura que acabou se ferindo. Ignorando aquela mulher, Jae-hyun voltou a comandar seus esqueletos contra os homens lagarto. Enquanto observava as invocações lutarem, suspirou. Isso porque a mulher irritante continuava a segui-lo choramingando. Jae-hyun vinha ignorando-a porque não queria perder tempo. No entanto, ela insistia em segui-lo e implorar. Ela rangeu os dentes furiosamente, comparando-o aos malditos que a traíram. "Se você vai jogar um jogo, então jogue-o apropriadamente, seus malditos." Como queria resolver aquilo de forma rápida,
Jae-hyun se voltou para a mulher. Com o que você quer ajuda? Ilia se aproximou timidamente com o olhar abaixado. Eu deixei minha espada cair em um pântano enquanto caçava. Você poderia me ajudar a recuperá-la? Irritado, Jae-hyun avisou que seria melhor para ela ir embora assim que ele a ajudasse. Imediatamente, Ilia se curvou várias vezes. Muito obrigado. Eu não vou esquecer sua ajuda. Porém, internamente, sorria como uma maníaca, comemorando por tê-lo enganado. Jae-hyun seguiu a mulher até um local onde uma espada estava cravada no meio de um lago. Enquanto caminhavam até o laguinho, Ilia agradecia profundamente. Jae-hyun não aceitou os agradecimentos, apenas pediu que ela não se esquecesse da promessa e fosse embora. Suspirando, o protagonista ordenou que os esqueletos pegassem a espada. 2 dos esqueletos formaram um trampolim, arremessando o terceiro em direção à espada. Enquanto isso, Ilia sorria maliciosamente por trás de Jae-hyun. Na mente dela, necromantes não eram nada sem suas invocações, o que lhe dava liberdade para sacar uma espada. Ela o atacou de forma covarde. Você ousa me ignorar? Então sofra! A lâmina se aproximou rapidamente do capuz, mas antes que atingisse o alvo, Ilia o viu se virar com um sorriso. Muito lenta. Num instante, ela sentiu sua gola sendo puxada. No momento seguinte, foi arremessada para longe, sem qualquer resistência. Ilia caiu no lago verde onde estava a espada. Tentando nadar, gritou furiosa. Seu maldito! Você realmente acha que vai ficar impune depois de fazer isso? Meus guardas destruiriam você em um segundo. Diante das palavras dela, Jae-hyun apenas riu apontando. Atrás de você. Confusa, Ilia olhou para trás. Ao se virar, deparou-se com homens lagartos gigantescos e famintos. Em um instante foi cercada. Vendo a cena, Jae-hyun a provocou. Se você vai tentar me enganar, é melhor encontrar um trabalho melhor. Eu vi o que você pretendia fazer desde o início, idiota. O protagonista se divertiu pregando uma peça nela. No entanto, não conseguia sorrir de verdade. Já estava farto de enganadores. Irritado por ter perdido seu tempo, Jae-hyun chamou seus esqueletos para irem embora. Mas ao se virar, viu um dos esqueletos imitando a mulher, tentando fazer uma pose charmosa para encantar os outros. Dando um cascudo em cada um, Jae-hyun ordenou que parassem de aprender coisas estranhas. Nesse momento, recebeu a notificação de que Ilia havia sido eliminada. Ficou surpreso, pois ganhara pontos por isso, algo que não esperava, já que não havia agido diretamente contra ela. Lembrando da ameaça final que ela lançou, o protagonista bufou. Guardas uma ova. Eu aposto minha vida que alguém como você não tem guardas. Ha 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 ha. O que Jae-hyun não sabia era que, assistindo a essa cena, alguns fanáticos já estavam de olho nele. O pântano era vasto e verde, coberto por folhas e algas, em contraste com a espada de Jae-hyun, que estava manchada de vermelho. Ajoelhado à sua frente, um garoto fraco disse: Droga, o inimigo da senhorita Ilia. Precisamos dar o troco por ela. Para aquele garoto sem noção, Jae-hyun quis perguntar algo. Por que você está indo tão longe por ela? Não é como se fosse ganhar algo com isso. Você acha que ela vai sair com você por acaso? Por que você tem tanta obsessão com uma mulher que conheceu em um jogo? Tremendo, o jogador de óculos preparou uma resposta. No entanto, ela começou com uma gargalhada histérica. Ha 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 ha! É porque eu amo ela! Irritado com essas baboseiras, Jae-hyun apenas o finalizou. Irritado, ele se despediu. Que piada! Jae-hyun não conseguia acreditar que a maldita de mais cedo continuava tentando pregar peças nele. Foi por isso que ele havia acabado com ela. Só que o protagonista nunca imaginou que o que ela havia dito fosse verdade. No fim, Ilia apenas chorou para seus servos cegos pela sua beleza. Pessoal, estou tão triste. Tudo o que eu fiz foi pedir ajuda, e aquele necromante me atacou de repente. Cegados pelo amor, os seguidores dela acreditaram. Graças a isso, Jae-hyun começou a fugir desses loucos bastardos todos os dias. Jae-hyun já estava irritado o suficiente, pois não conseguia encontrar o conteúdo da missão, e agora um bando de esquisitos o perseguia. Ele se perguntou se deveria encontrar aquela mulher para lhe dar uma lição novamente. Porém, percebeu que seria muito problemático. Pelo menos ele estava obtendo vários relógios de guerra durante a viagem. Eles possuíam ouro, itens e até itens raros, como o colar da promessa. Ele percebeu que aquele colar, na verdade, poderia ser vendido por 800.000 wons. Isso o fez repensar tudo o que havia feito. O amor é incrível,
Obrigado, bastardos. Erguendo as mãos, ele comemorou. Enquanto Jae-hyun beijava o relógio de guerra repleto de riquezas, outro seguidor de Ilha o encontrou. Dessa vez ele agiu pensando no dinheiro. Sim, fui eu quem acabei com aquela maldita. Sejam bem-vindos. No entanto, o que era apenas um inimigo se transformou em quase 10. Dessa vez, haviam tantos inimigos cegos pelo amor que Jae-hyun decidiu fugir com seus esqueletos. Enquanto era perseguido pelos loucos, Jae-hyun olhou para trás tentando contar quantos inimigos havia. Ele não conseguia acreditar que havia tantas pessoas obcecadas por aquela mulher. Após fugir por algum tempo, Jae-hyun tomou uma decisão. Estalando os dedos, ele deu uma ordem aos esqueletos para avançarem. Como ordenado, os esqueletos deram meia volta, correndo em direção ao grupo. Indo contra os esqueletos invocados, um dos integrantes do grupo deixou a tarefa de enfrentá-los para um gordinho. Imediatamente, aquele membro do grupo usou uma habilidade, The Power of Love. Em um instante, ele desmontou os esqueletos com o poder do amor, uma habilidade que Jae-hyun não fazia ideia de que existia. Os esqueletos foram destruídos, e tais inimigos pareciam ter um nível superior ao de Jae-hyun. Além disso, como eram muitos, o protagonista sabia que não conseguiria lutar de frente. Fugindo, ele os jurou em sua mente: assim que eu subir de nível, eles vão se ver comigo. Após correr por muito tempo, o protagonista chegou a uma área desolada do pântano, mas pelo menos ele havia despistado aqueles bastardos persistentes. Como era difícil deixá-los para trás devido à diferença de níveis, Jae-hyun sabia que precisava continuar se movendo. No entanto, foi nesse momento que ele percebeu. Ele havia se perdido. Olhando ao redor, não sabia onde estava, mas percebeu que aquele lugar parecia diferente dos outros. Jae-hyun não lembrava de um lugar como esse no Pântano dos Lagartos. Mesmo tendo procurado por vários dias, ele nunca havia visto um pântano de águas tão escuras. Porém, encontrar esse lugar fez Jae-hyun perceber algo. Esse era o lugar que ele procurava. Ao mesmo tempo, o grupo de fanáticos continuava procurando por Jae-hyun. Foi nesse momento que o gordinho vislumbrou um esqueleto mais adiante. Diante deles, algo inacreditável estava acontecendo. Um globo de discoteca girava no céu, e 3 esqueletos dançavam como em uma balada dos anos 80. Diante dessa cena, o grupo caiu em descrença. O amante da senhorita Ilha ficou furioso. Não apenas seu inimigo havia machucado a senhorita, como também ousado insultá-los. Ele estava tão furioso que até seus companheiros se assustaram. Jurando não perdoá-los, o gordinho avançou com sua espada. Porém, antes que ele avançasse, um gigantesco monstro emergiu das águas. O susto foi tão grande que ele perdeu os óculos. O quê? O que é isso? Antes que ele pudesse fugir, a língua do monstro se estendeu, enrolando seu corpo. O resto do grupo, ao ver seu amigo sumir dentro da boca do monstro, percebeu a identidade dele. Aquilo é um dragão lagarto. O dragão lagarto era um monstro de nível 40, o monstro-chefe do pântano lagarto. Jae-hyun estava escondido, assistindo ao dragão lagarto e aos fanáticos. Ele nunca havia pensado que o covil seria o covil do dragão lagarto. O dragão lagarto era um monstro-chefe com uma defesa esmagadora, imensa quantidade de pontos de vida e um ataque surpreendente. Era necessário um grupo de pelo menos 20 jogadores de nível 40, bem equipados, para ao menos conseguir detê-lo. Jae-hyun havia ouvido que a raid aberta do dragão lagarto havia sido concluída há algum tempo atrás. O monstro ainda não deveria ter renascido. Entretanto, se alguém com a missão relacionada entrasse no campo do boss, ele renasceria imediatamente. Em outras palavras, desde que o dragão lagarto estava ali, esse era o local onde a missão de Ahimbre residia. O protagonista sentou-se para pensar. O NPC havia o enviado para lá para derrotar esse monstro e levar de volta seu ovo quando ele era apenas nível 20. Jae-hyun ficou furioso com o NPC enganador. Ele não conseguia acreditar que Ahimbre o havia enviado para fazer algo tão ridículo e perigoso. Jae-hyun agradeceu a sua sorte, pois havia conseguido encontrar bons, mais fanáticos, companheiros de equipe que o ajudariam a resolver esse problema. Um dos líderes do grupo, no entanto, queria fugir. O dragão lagarto é forte demais para nós. Vamos recuar e... Porém, antes que ele completasse sua ordem, Jae-hyun interviu. Vocês não podem fazer isso. Naquele instante, esqueletos fortalecidos pelo elmo da loucura e pela armadura de ossos surgiram.
Os três bloquearam o caminho daquele grupo. Porém, um daqueles integrantes decidiu que bastava abrir caminho. Assim que ele deu tal ordem, o dragão lagarto o atacou, jogando-o a dezenas de metros de altura. Ao mesmo tempo, Jae-hyun começou a fugir dos outros fanáticos. Jae-hyun agradeceu a seus pseudo-companheiros de equipe. Eu não vou esquecer o sacrifício de vocês. Deixando o dragão lagarto para o grupo cuidar, Jae-hyun avançou para o covil vazio. Ele pulou rapidamente entre as madeiras, entrando no esconderijo. Agora que estava do lado de dentro, Jae-hyun só precisava procurar pelo ovo. No entanto, ao olhar ao redor, ele ficou chocado. Surpreendentemente, o ovo não estava ali. Incrédulo com o que estava acontecendo, ele vasculhou todos os lugares, embaixo de cada tronco. No fim, ele encontrou um ovo que mais parecia uma pedra com camadas. Em seu centro, havia um símbolo roxo. Pensativamente, ele encarou aquele ovo. Ele havia encontrado a coisa mais suspeita possível, mas aquilo parecia mais uma pedra do que um ovo. No entanto, como não havia mais nada que se parecesse com um ovo ali, ele concluiu que havia encontrado o item certo. Nesse momento, Jae-hyun recebeu uma notificação. Um de seus esqueletos havia sido destruído. Olhando para a saída do covil, ele imaginou que o dragão lagarto devia estar retornando após perceber a presença de um intruso. Era a hora de ir embora. Furioso, o dragão lagarto com os olhos vermelhos avançou pelo pântano, jogando água, musgo e toras para todos os lados. Chegando ao seu covil, ele rugiu furiosamente. Porém, Jae-hyun já havia saído do centro do covil, se escondendo atrás dele. Agora que o dragão lagarto estava de volta, ele não poderia procurar no covil novamente. Se esse fosse o caso, Jae-hyun sabia que não tinha escolha, além de levar aquela pedra que parecia um ovo com ele e entregá-la ao estudioso Ahimbre. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.